Here it comes! Boom shakalaka! Vince Carter está oficialmente aposentado. Depois de 22 temporadas, jogando por 8 times diferentes, VC, Vinsanity, Half Man, Half Amazing anunciou a sua aposentadoria. Não acabou do jeito que ele e nós fãs de NBA gostaríamos. Vince Carter jogou seu último jogo na NBA sem ao menos saber que aquele seria o seu último jogo. Dia 11 de março de 2020, em uma derrota do Atlanta Hawks para o New York Knicks por 136-131 na prorrogação, Vince Carter ficou quase 13 minutos em quadra, marcando os últimos 5 pontos de sua carreira. Logo em seguida, veio a interrupção da temporada atual da NBA devido à pandemia do novo coronavírus, e com o anúncio da volta da NBA sem o Atlanta Hawks e outros 7 times, Vince Carter oficialmente disputou a sua última partida na NBA aos 43 anos e 45 dias de idade. E aí eu quis fazer um vídeo em homenagem a Vince Carter. Eu pensei em fazer um vídeo sobre a carreira dele, que não já fiz com alguns outros jogadores aqui no Boom Shakalaka. Eu pensei em fazer um vídeo de career high, né, de maior pontuação. O Vince Carter tem 2 jogos com 51 pontos na carreira dele, mas eu acabei decidindo por um vídeo que eu achei um pouco mais significativo. Dia 11 de maio de 2001, no jogo 3 das semifinais da Conferência Leste, entre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, Vince Carter marcou 50 pontos, aquela que seria a sua maior pontuação em playoffs, e ficaria apenas a 1 ponto dos seus recordes de temporada regular de 51 pontos. Para dar o contexto desse jogo, era o jogo 3, que nem eu falei, das semifinais do Leste de 2001. Nos jogos 1 e 2, que foram disputados em Filadélfia, porque os Sixers tinham uma melhor campanha, uma vitória para cada um. No jogo 2, quando os Sixers igualaram a série, Allen Iverson havia marcado 54 pontos na partida, Allen Iverson que foi o MVP dessa temporada 2000-2001. Então o jogo 3 da série era o primeiro em Toronto, e Vince Carter sabia que os Raptors precisavam vencer esse jogo para manter a nova vantagem de mando de quadra que eles haviam revertido após vencer um jogo em Filadélfia. Os Raptors venceram o jogo 3 de lavada, acabou 102-78, porém seriam os Sixers que iriam fechar a série no jogo 7, justamente com Vince Carter errando o arremesso no último segundo que poderia ter dado a classificação aos Raptors. Eu separei, já editei todos os 50 pontos do Vince Carter nessa partida, vou colocar a partir de agora, sempre com aquele contador de pontos no lado, que nem eu sempre faço, e vamos assistir todos juntos a todas as cestas dele, comigo comentando em cima no canto da tela, lembrando que esse foi o novo método escolhido por vocês para os jogos de performances individuais, ao invés de colocar os lances isolados no final, que nem eu estava fazendo antigamente. E aí a gente vê os times iniciais, os Sixers com George Lynch, Tyrone Hill, Dikembe Mutombo, Allen Iverson e Eric Snow, e os Raptors com Vince Carter, então com 25 anos, Charles Oakley, então com 37 anos, Antonio Davis, que foi um All-Star nessa temporada, o pivô, o Alvin Williams, que teve uma temporada boa de 10 pontos e 5 assistências, e o armador era o Chris Childs, que já havia disputado as finais de 99 pelos Knicks 2 anos antes. Aí eu coloquei o início do jogo, que tem uma primeira cesta do Sixers, do George Lynch, e eu já deixei direto porque começou o contador. Porque os primeiros pontos do Raptors vão ser justamente do Vince Carter. Ele recebe a bola e chuta de 3 pontos. A partir de agora vão aparecer editados todos os pontos do Vince Carter até o final do jogo. Essa temporada do Vince Carter, 2000-2001, era a terceira dele. Ele teve a melhor média de pontos da carreira dele, 27,6. Jogando 39,7 minutos por jogo, quase 40 minutos por jogo, surreal para NBA atual, onde dificilmente o jogador joga mais que 36, 37 minutos por jogo. Aí ele, nessa enterrada no contra-ataque, fez o 7º ponto dele na partida. E vocês vão ver que, nesse primeiro tempo, ele acerta os primeiros 8 arremessos de 3. Esse aí é o segundo, ó. Ele chega a 10 pontos com o segundo arremesso de 3 pontos dele. Ele vai acertar os primeiros 8 arremessos de 3 pontos. Essas 8 cestas de 3 pontos em um tempo, nessa época, eram o recorde da NBA. Esse recorde já foi quebrado, mas na época era o recorde. Aí ele pega o rebote ofensivo e faz o ganchinho. Ainda estamos no primeiro quarto, ele está com 12 pontos. Ele vai fazer mais uma cesta de 3 no primeiro quarto ainda. No primeiro quarto ele vai acabar com 15 pontos. É justamente essa. No primeiro quarto ele acaba com 15 pontos na partida. E o primeiro tempo ele vai acabar com 34. Agora começou o segundo quarto, ele já começa com mais uma cesta de 3. Se não me engano essa é a quarta, acho que é a quarta.
E no jogo inteiro ele só cobrou 3 lances livres, vão aparecer mais além. Aí nessa jogada foi... inclusive um dos lances livres não vai aparecer, ó, porque a câmera ficou mostrando o Allen Iverson, e aí eu até botei ali o 19, porque na hora que o Carter acertou, eles estavam mostrando o Allen Iverson, ó, 19 pontos que corroboram o que eu coloquei aqui no lado. 20 pontos. Aí foi o segundo lance livre, ele só vai ter mais um lance livre numa cesta e falta lá no finalzinho do jogo, acho que foi o 48º ponto dele. Aí ele começa uma sequência de muitas bolas de 3. Aí ele chega a 23 pontos, é a quinta seguida, o narrador acabou de falar. Quinta cesta seguida de 3 pontos do Carter. Essa é a sexta cesta de 3 pontos do Vince Carter seguida. O narrador falou novamente, 6 de 6. E ele já está com 26 pontos. Aqui, se não me engano, ele vai fazer a 7, exatamente, mais do corner. A 7ª cesta dele de 3 pontos, chegando a 29 pontos na partida. Aí aparece na tela, ó, 7ª cesta, que então era um recorde da NBA, né? Aí quem chuta essa bola de 3 é o Del Curry, pai do Stephen Curry, que era a reserva dos Raptors. O Carter pega o rebote ofensivo e acerta a 8ª e última bola de 3 pontos dele nesse primeiro tempo. Ele acabaria o jogo com 9, no segundo tempo ele vai fazer só mais uma, mas essas 8 cestas de 3 à época, em um tempo, era o recorde dos playoffs da NBA. Aí a última cesta dele no primeiro tempo, 34 pontos para o Vince Carter. Como os Raptors, aí ao finalzinho do segundo quarto, vocês vão ver o jogo entrando no intervalo com o placar, vai aparecer na tela, se não me engano, 58-41 para os Raptors, em cima dos Sixers. 58-41. Aí já começa o terceiro quarto. No segundo tempo ele vai pontuar bem menos. Por quê? Porque os Raptors vão manter essa alta diferença, ele não vai jogar tantos minutos também. Ele vai marcar mais 7 pontos no terceiro quarto e mais 9 pontos no quarto quarto. Aí essa ponte aérea é sensacional, onde ele enterra de costas. Todos sabem que Vince Carter, um dos maiores dunkers da história da NBA. Inclusive até no final da carreira agora, com 40 e poucos pontos, ele continuava enterrando. Aí a última cesta de 3 dele, essa foi a 9ª e última, chegando a 41 pontos. E o Vince Carter, vale falar, vou deixar as cenas rolando aqui. O Vince Carter jogou 8 All-Star Games seguidos entre 2000 e 2007, na fase Toronto e na fase New Jersey. Aliás, ele jogou por quem? Raptors, Nets, Magic, Suns, ele jogou no Phoenix Suns no finalzinho de uma temporada, o Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, aí mais recentemente, né, Sacramento Kings e o Atlanta Hawks, onde ele encerrou a carreira. Prêmios do Vince Carter: Rookie of the Year em 99, All-NBA Third Team em 2000 e All-NBA Second Team em 2001. E ele foi 11 vezes jogador da semana e 3 vezes jogador do mês ao longo da carreira dele. Vamos para as últimas cestas dele, aí cesta e falta, meio suspeita, porque eu não sei se era para ter sido cesta e falta, pareceu que a falta foi no chão, mas enfim, cesta e falta, Vince Carter vai, aí aparece, ó, 47 pontos, 6 rebotes, 7 assistências e 4 tocos, aí é o terceiro lance livre dele e último na partida, 3 de 3, apenas 3. E a última cesta foi sensacional, né? Foi uma enterrada para finalizar, uma bola roubada. E ele foi no contra-ataque sozinho para a enterrada que fechou 50 pontos de Vince Carter na partida. Uma vitória fácil, que nem eu falei, 24 pontos de vantagem, 102-78. No finalzinho do jogo, nesse momento os Raptors abriam 2-1 na série, mas infelizmente eles perderiam para o Philadelphia 76ers por 4-3, perderiam no jogo 7, que nem eu falei, com um erro do arremesso de Vince Carter, que poderia ser o arremesso da classificação. O jogo acabou 88-87 para os Sixers. Vince Carter então se aposentou, jogou até os 43 anos e 45 dias de idade, poderia ter sido um pouquinho mais se a temporada tivesse ido até o final. E dia 30 de julho a NBA estará de volta, vocês devem ter visto que foi anunciado o novo calendário, cada time que voltará a jogar tem 8 jogos, novo calendário anunciado, volta dia 30 de julho, não vejo a hora de assistir a mais jogos ao vivo da NBA novamente. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Boom Shakalaka, parabéns a Vince Carter por sua grande carreira e nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço.